Hoje o tema é o Dia Nacional de Conscientização sobre as Mudanças Climáticas. Nós estamos aqui com o Henrique, ele é diretor da Way Carbon. A Way Carbon é uma empresa especializada no tema, atua há mais de 10 anos nesse segmento de mudanças do clima, projetos de carbono e sustentabilidade. Henrique, a gente já tratou em outros vídeos sobre as ações que as empresas, que o âmbito privado está tomando. Hoje eu queria dar um foco um pouquinho diferente. No tema mudanças climáticas, o que as instâncias de governo têm feito. A gente tem ouvido muita coisa a respeito de uma suposta inação dos governos nesse assunto, mas parece que a realidade não é bem essa, né? Vamos começar no âmbito do governo federal. O que nós podemos dizer que o governo federal tem feito a respeito do tema mudanças climáticas? Obrigado mais uma vez pelo convite. Quando a gente olha para a política climática, é uma agenda muito complexa, porque assim, o tema, por ser interdisciplinar na natureza, existe toda essa preocupação, não só ambiental, né, mas a preocupação econômica, social, né, os impactos positivos e negativos, eventualmente, que essas ações de políticas públicas podem ter. A maior ação que acontece hoje, né, em nível federal, é um projeto que ele foi financiado pelo Banco Mundial, ele foi concluído, na verdade, no final do ano passado, então agora a gente entra numa fase super interessante de implementação, que é o projeto chamado Partnership for Market Readiness, o PMR. Então, o PMR vem apoiando o governo federal a entender, né, os benefícios de se implementar uma política de precificação de carbono no Brasil. Então, dando sequência aí a Política Nacional de Mudanças Climáticas, né, e, eventualmente, a criação de um mercado brasileiro de reduções de emissão. Esse trabalho foi um trabalho bastante amplo, a Way Carbon esteve envolvida em uma das etapas, a Way Carbon foi a empresa líder do consórcio de uma das etapas, e, basicamente, o que o projeto fez foi entregar para o governo uma visão ampla, desenhos de regulação e de impacto regulatório. A conclusão do trabalho foi uma modelagem econômica que foi feita pela UFRJ, que agora permite ao governo federal entender os benefícios de se adotar um mercado de carbono, se existe uma oportunidade de implantar tributo, né, uma taxa, um carbon tax. O que a gente tem visto fora também que são modelos híbridos, como que eventualmente um tributo e um mercado podem trabalhar juntos. Então, nesse sentido, o governo federal vem atuando. Essa agenda está dentro do Ministério da Economia, né, que também é super interessante a gente notar isso. Não é uma agenda do Ministério de Meio Ambiente ou do Ministério de Ciência e Tecnologia, onde historicamente a agenda de clima é coordenada, mas está dentro do Ministério de Economia. Acho que outras ações que vale a pena a gente citar, existe uma agenda também muito forte de financiamento verde, né, e de apoio a investimentos de infraestrutura, né, a partir de títulos verdes, a partir de captações internacionais que o Brasil possa fazer com foco em apoiar atividades de redução de emissão e de redução de impacto ambiental de uma maneira abrangente. E agora, recentemente, a CTI lançou a Quarta Comunicação Nacional. Acho que a gente teve avanços também técnicos interessantes no inventário nacional, principalmente para o setor de agricultura, florestas e uso do solo, com um mapa de carbono novo para os biomas brasileiros, também um esforço de melhorar, enfim, porque o Brasil também tem interesse em receber pagamentos pela conservação florestal, então é esse tipo de trabalho que ele é mais técnico, mais científico, também permite criar as bases para o avanço dessas políticas. Isso sem contar também, a gente já tem um mercado de carbono no Brasil, que é o RenovaBio, na parte de combustíveis, que está implementado há praticamente um ano e meio já, com muitas operações. Também é um ponto relevante, é uma política pública que está rodando, né? É interessante ver assim, esse esforço de fato que está sendo feito, né, da utilização de instrumentos econômicos para criar incentivos de transformação. Então, RenovaBio, acho que a gente tem um bom exemplo aí de um ativo que tem por objetivo fomentar o maior market share de etanol, né, permitir que o etanol e o biodiesel tem uma participação mais relevante no mercado, e eu vejo assim, realmente as instituições financeiras se engajaram, né? Então a gente vê de fato como que o mercado foi criado e como que essas transações estão acontecendo. Legal. No âmbito dos municípios, eu acompanho o trabalho da Way Carbon, eu sei que vocês estão fazendo muita coisa com prefeituras, na parte de inventários, planos de mitigação, tem coisas acontecendo no âmbito do governo federal, mas também nos municípios. Você pode dar alguns exemplos para a gente? Não, legal, Fernando. E essa agenda municipal ela é super importante, né? Porque a gente tem que pensar também, né, assim, no território de ação, no território de implementação. É fundamental a gente falar das políticas federais e da ação do governo federal,
mas basicamente a gente tem dois grandes agentes que vão precisar agir, né? O setor privado e os municípios, que é onde a implementação de fato acontece. Os municípios, eles são super relevantes sob uma perspectiva de implementação, né? Não sei se você tem esses números, você já ouviu falar desses números, mas 75% das emissões globais acontecem nos municípios, 2/3 também, 75% da demanda de energia mundial está concentrada nos territórios municipais, onde o grosso, né, dessa atividade econômica mais fragmentada, né, 70% do PIB mundial está dentro de municípios. Então, assim, é um território muito importante economicamente e também para as ações climáticas. Então, a gente tem, sim, atuado bastante com municípios. Nosso software foi desenvolvido, na verdade, para empresas privadas. A gente fez alguns ajustes e algumas melhorias para poder fornecer o climas para municípios. Então, alguns municípios têm utilizado o software para poder automatizar seu monitoramento de emissões e desenvolver seus inventários com a dinâmica maior. E o desdobramento dessas informações, né? Porque uma coisa é conhecer as emissões, esse é o primeiro passo, né? Quando a gente faz o plano de mitigação, na verdade, o que a gente quer é, a partir dessas emissões prioritárias, né, que no Brasil estão muito concentradas no grosso dos municípios, né, na mobilidade. Aí a gente tem os municípios do norte, que tem questões de emissões de uso do solo, por causa de desmatamento, mas a gente olha aqui na região sudeste, a gente está falando de mobilidade, né, de energia, de combustíveis, então também tentar ajudar os municípios a atuar nesse sentido, identificar essas oportunidades de redução de emissão e o que pode ser feito para reduzir os impactos. Uma outra agenda importante tem sido a agenda também de adaptação, né, de avaliação de risco, porque, assim, se por um lado a gente precisa agir para reduzir emissões, né, por outro lado, os municípios concentram a riqueza, concentram a população e também precisam se preparar para lidar com esses impactos da mudança do clima, que inclusive a gente já vem observando em algumas regiões. Perfeito. Então, muita coisa acontecendo no âmbito federal, no âmbito dos municípios e também na iniciativa privada. Você me pediu exemplos, eu não falei, né? Então, assim, a gente tem trabalhado com grandes capitais, então a gente fez trabalhos recentes aí para a cidade do Rio, para a cidade de São Paulo, para a cidade de Salvador, para a cidade de Recife, para Curitiba. E aí a gente fez um trabalho super interessante para a região metropolitana de Campinas. Foi o primeiro trabalho assim, de inventário, de engajamento de política pública regional, né? A gente pensando em um território ampliado e convergência dessas políticas. Então, de fato, tem muita coisa acontecendo. A gente tem uma cooperação com o ICLEI, né? Um trabalho muito forte junto com o ICLEI para poder fazer esses trabalhos. E a gente vem trabalhando nos últimos anos aí com financiamentos do C40, né? Então, para as capitais têm recebido esse apoio financeiro do C40 e a gente é a empresa que tem implementado essa agenda aqui no Brasil para 4 capitais, né? Que é Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Ok, muita coisa acontecendo. Henrique, obrigado novamente pela tua participação e até o nosso próximo vídeo. Obrigado, Fernando. Obrigado pelo convite também. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.